Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Quando eu leio lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando eu leio a mensagem que Pedro, ele vai transmitir ao povo, diante de um sermão que ele dá mostrando Cristo aos seus conterrâneos lá naquela época, eu vejo Pedro dando uma resposta diante de uma pergunta que os irmãos fizeram a Pedro, como eles poderiam fazer para se salvar. E Pedro responde dizendo: arrependei-vos, para que em nome de Jesus receba o perdão dos pecados, para que aí chegue o tempo do refrigério, recebendo o dom do Espírito Santo. O que Paulo vai orientar ao povo é se arrepender para que em Cristo, Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. O que Pedro vai orientar o povo para que se arrependam, para alcançar o perdão de Deus, para que só assim possam receber o dom gratuito de Deus, a salvação para a vida eterna. Então, a mensagem do Evangelho ela é bem simples e objetiva. Por que tanta mistura? Por que tantas coisas adicionadas? O Evangelho é uma mensagem que proporciona à humanidade o caminho, o conhecimento para o caminho da salvação. E o caminho para a salvação não é esses rituais, esses movimentos, esses sacrifícios, essa vida, devoção consagrada a uma instituição, a uma religião. O caminho para a salvação não é essas muitas regras doutrinárias que os homens colocam dentro do sistema religioso para o povo ser devoto, praticante. O caminho da religião, o meio pelo qual, da salvação, o meio pelo qual o homem alcança a salvação, não é dentro de nenhuma obrigação, sendo devoto e praticante, guardando ordenança, cumprindo o trabalho e mandos, obrigações, dentro de nenhuma instituição religiosa. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é um conjunto de regras de doutrina, de proibição, de ordenança religiosa. O Evangelho é uma mensagem que leva uma informação, que faz as pessoas conhecer por onde encontrar a salvação. Essa informação nos conduz a Cristo, que é a causa da salvação. Eu acho interessante quando eu leio lá também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 30 e 31, agora é o apóstolo Paulo pregando o Evangelho. Olha o que é a mensagem do Evangelho. Olha o que é pregar o Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e o versículo 31, Paulo vai pregar dizendo assim: porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Esse há de julgar está para o futuro. O juízo vem. É vindo o grande dia da ira de Deus, o juízo de Deus sobre vivos e mortos. Mas Paulo vai agora pregar divertindo um povo que estava numa cidade onde ele foi pregar o Evangelho, levar o conhecimento, levar o poder de Deus que salva o que crê, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. A salvação não é por meio de nenhum ritual, obrigação, guardar cerimônia, sacrifício, obrigação religiosa. Salvação, a causa dela é Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para levar salvação, o conhecimento dela a quem crer. E esse conhecimento que o Evangelho nos conduz, nos leva, é Jesus. Paulo vai dizer: porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus agora dá a oportunidade ao homem de conhecer o meio, o caminho por onde ele é salvo, para que ele possa ser livre de um juízo que há de vir. O juízo é um fato, é uma realidade. Não importa se o cara já morreu. O juízo é para vivos e mortos. Os que já morreram e os que estiverem vivos. Todos vão estar diante de Deus. E o juízo é para a condenação. Mas Paulo vai dizer: Deus quer que todos os homens se arrependam em todo lugar. Não importa qual a cultura, qual a raça, a nação, tem que se arrepender para que em Cristo receba o perdão dos pecados, para que não vá a juízo. Isso é o Evangelho. É essa informação que temos que levar para as pessoas, para que sejam salvas.